Meus irmãos, eu convido que vocês abram juntamente comigo as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 27 a 36. Meus irmãos, nesta noite, nós vamos conversar ou aprender um pouco da palavra de Deus, ou ouvir a palavra do nosso Deus de uma forma muito especial e algumas vezes difícil de ouvir. 3 coisas nós podemos anteceder a nossa mensagem de hoje. É que a mensagem de hoje ela é um pouco indigesta. Ela é uma mensagem difícil. Ela é uma mensagem difícil de nós ouvirmos. Uma segunda coisa é que hoje você vai ouvir aquilo que o mundo não diz, aquilo que o mundo não fala, aquilo que ninguém no mundo vai ensinar a você. Uma terceira coisa é que hoje você vai ouvir o que você algumas vezes não quer ouvir, algumas vezes você não quer lembrar, algumas vezes você não vai querer praticar na sua vida. E uma quarta coisa é que hoje você vai entender um pouco mais sobre o que é o Evangelho e qual é o efeito do Evangelho na sua vida cristã como discípulo de Cristo. Então vamos olhar então para o nosso texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36. Diz assim a palavra do nosso Deus: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E, se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Oremos mais uma vez. Pai, ó Deus, nós neste momento queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito haja nos nossos corações e nos guie em toda a verdade. Que o Teu servo, ó Pai, guie o Teu povo na compreensão da Tua verdade, guiado pelo Teu Espírito Santo. Enche-nos de Ti e ensina-nos, Senhor, nesta noite, a de fato amarmos os nossos inimigos, como o Senhor nos ordena. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, sim, hoje você vai ouvir sobre amar os seus inimigos. Amar aqueles que você fez inimigos, aqueles que são inimigos declarados. Amar aqueles que se tornaram muitas vezes inimigos no seu trabalho, inimigos na sua escola, inimigos na sua faculdade. Pessoas que muitas vezes te perseguem, pessoas que muitas vezes
estão contra você em todos os momentos e em todas as áreas da sua vida. Pessoas que algumas vezes estão dentro da nossa família. Pessoas que algumas vezes nós declaramos inimigos até dentro da nossa igreja. Coisa que nós não deveríamos fazer de forma nenhuma, até porque somos irmãos uns dos outros. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos chama a amar os nossos inimigos. E como isso é difícil. Semana passada, essa semana, né? Já é semana passada, porque hoje é domingo. Semana passada eu estava andando de trem, logo depois de receber o convite do pessoal para estar ministrando aqui a palavra do nosso Deus. E eu pensei em ministrar esse texto. E logo que eu estudei, eu saí da igreja, peguei o trem e estava voltando para casa. E dentro do trem, passou um ambulante, né, vendendo. E vendendo não, na verdade, um ambulante pedindo dinheiro. E eu olhei para ele e falei, que cara terrível, né? Esse cara, ele vem, pede dinheiro das pessoas, tira o dinheiro das pessoas e está enganando as pessoas. Porque algumas vezes ele tem aquilo que ele está dizendo que não tem. E durante ele passou, foi até o final do trem. Eu estava sentado e o ar-condicionado pingou uma gota bem na minha calça, assim, né? E eu fiquei indignado, porque a gota caiu na minha perna. Falei, como é que pode? Nossa, eu sentei logo no lugar errado. E eu fiquei indignado com o ar-condicionado, porque ele cometeu essa injustiça contra mim. E depois eu pensei, falei, nossa, como eu sou egoísta. Porque diante do texto que eu já escolhi até pregar na igreja, eu tenho mais misericórdia de mim mesmo do que daqueles que eu declarei meu próprio inimigo, que acabou de entrar no trem e estava pedindo dinheiro. Irmãos, nós muitas vezes declaramos guerra contra pessoas, contra inimigos, declaramos pessoas nossos inimigos, e nós odiamos essas pessoas. Nós muitas vezes não queremos agir com misericórdia com essas pessoas. Nós não queremos ser bons com essas pessoas. Jesus hoje chama você e eu a entendermos que o Evangelho mudou em nós esse pensamento mundano de egoísmo, esse pensamento mundano de uma pessoa que só é em si mesmada, que liga para si mesmo e apenas para si quer as coisas. O Evangelho, meus irmãos, colocou no nosso coração a graça, a misericórdia de Deus. Porque, meus irmãos, nós não éramos amigos de Deus. Nós sempre fomos inimigos de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, quando éramos pecadores, como nós lemos lá, e vamos ler, eu convido que você abra comigo, lá em Romanos, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11, diz assim, 5, de 6 a 11, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, você e eu éramos ímpios. Você entende isso, meu irmão? Você entende que nós um dia fomos ímpios e todos nós fomos inimigos de Deus, inimigos declarados contra Deus. E Ele mesmo assim morreu por nós. A sua misericórdia mesmo assim veio sobre nós. O texto continua, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós éramos inimigos e nós fomos alvo da grandiosa e infinita misericórdia de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo chama eu e você hoje a considerarmos a grandiosa misericórdia de Deus e a
buscarmos sermos iguais ao Senhor na sua infinita misericórdia, amando os nossos inimigos. E não pensem, meus irmãos, que hoje em dia está mais difícil. Não pensem que hoje em dia, na época de Jesus era mais tranquilo, por isso que ele falou aquilo, não haviam tantos inimigos. Meus irmãos, a situação que Jesus conta ou dá esta ordem aos seus discípulos e ao povo que estava ao seu redor era uma situação difícil, terrível. Se você olhar comigo no capítulo 6, que é o contexto dessa passagem, nós encontramos dois momentos importantes, ou duas pessoas importantes que estavam ali naquela região, enquanto Jesus falava sobre isso. Jesus, ele falava isso aos fariseus. Os fariseus que contavam uma lei falsa, fruto do legalismo, em que nós devemos amar o nosso próximo, mas odiar os nossos inimigos. Isso nós vemos a menção do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, versículo 43. E então Jesus, nesse contexto, quando nós olhamos no versículo 2 do capítulo 6, existiam os fariseus, e alguns dos fariseus lhes disseram, os fariseus estavam lá, esses homens que pregavam esse legalismo, esses homens que pregavam que os inimigos deviam ser odiados. Além disso, lá no versículo 7, nós vemos também novamente os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele falaria alguma coisa no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Meus irmãos, os inimigos de Jesus estavam na plateia. Os inimigos do Evangelho estavam na plateia. Eles estavam lá. Aqueles que proclamavam os falsos ensinos. Pessoas vingativas. Pessoas que ensinavam ao povo de Deus a vingança ao invés da misericórdia. Além disso, Jesus ele profere essa ordem de amar os seus inimigos, não somente a esses homens, não somente aqueles que odiavam os seus inimigos, mas sobre aqueles que sofriam, meus irmãos. Você pensa, não, eu sofro, eu tenho o direito de odiar os meus inimigos porque eu estou sofrendo dores por causa dos meus inimigos, e não. É justamente nesse contexto de dor e sofrimento que Jesus fala sobre amar os nossos inimigos. Veja só comigo lá no versículo 20 do texto. No versículo 20 nós temos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças onde o próprio Cristo vai dizer, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês, ou seja, os pobres, os fracos, aqueles que estavam padecendo, estavam sofrendo sob a mão dos seus opressores. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados, aqueles que estavam sofrendo com a fome. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. E agora o versículo central que nós temos aqui. Bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Vejam, Jesus está falando para pessoas sofredoras, Jesus está falando para pessoas que sofriam, pessoas perseguidas pela sociedade, pessoas que tinham muitos inimigos. Jesus está tratando sobre amar os inimigos com pessoas que tinham muitos inimigos, pessoas que tinham muitas pessoas que os odiavam e queriam mal deles. Então, Jesus no versículo 24 a 26, ele profere algumas maldições sobre aqueles que eram maus. E isso é importante. Vejam só, lá no versículo 24 ele vai dizer: mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês que quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Jesus ele profere uma sentença sobre os maus, sobre os que perseguiam os pobres, sobre os que perseguiam os que tinham fome, sobre os que perseguiam aqueles que choravam, sobre os que perseguiam aqueles que criam no Evangelho de Cristo Jesus. Mas quem pode proferir esse juízo
Somente Deus. E daí vem o nosso texto. Somente Cristo poderia proferir esse juízo. Os fracos, os pobres, os sofredores, como nós que somos perseguidos, aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho e da vida cristã, o que eles deveriam fazer? Então nós vemos o versículo 27. Digo, porém, a vocês que ouvem, ou seja, vocês que têm ouvidos para ouvir a minha mensagem, vocês que estão ouvindo a minha palavra, vocês que ouvem o Evangelho, digo a vocês que ouvem, ame os seus inimigos. É isso que Jesus quer daqueles que sofrem, daqueles que são perseguidos, que não julguem as pessoas, que não odeiem os seus inimigos, amem os seus inimigos. Antes, irmãos, devemos amar os nossos inimigos. É Deus quem traz a vingança, Ele é o Senhor, Ele é o vingador. Nós confiamos em Deus e obedecemos a sua palavra. E Ele nos ensina, meus irmãos, neste texto, a amar os nossos inimigos. Mas como vivemos amando os nossos inimigos? Como podemos viver amando aqueles que nos perseguem? É isso que Jesus vai explicar para a gente. É isso que Jesus quer ensinar para você hoje, na sequência desse texto. Depois de Jesus falar de nosso dever de amar os nossos inimigos, Ele vai descrever 8 motivos grandiosos do que devemos fazer com os nossos inimigos para demonstrar amor. Certo? Então acompanhe comigo. Depois de dizer, amem os seus inimigos, Ele diz, façam o bem aos que o odeiam. Façam o bem aos que o odeiam. Não, você não vai pagar com a mesma moeda. Não, você não vai dar aquilo que Ele te deu, sofrimento. Você vai fazer o bem para ele. Para o seu inimigo, você vai fazer o bem. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 21. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não se vence o mal com o mal, meus irmãos. Se vence o mal com o bem. A nossa vitória, meus irmãos, muitas vezes está na nossa humilhação de fazer o bem para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos odeiam, para aqueles que não nos amam, para aqueles que não nos querem bem. Faça o bem. Irmãos, é muito difícil nós vermos isso na sociedade, porque muitos cristãos muitas vezes seguem o rumo do mundo ao invés de seguir o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo transforma o nosso coração ao ponto de nós podermos fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Busque ajudar, busque aconselhar, busque levar o Evangelho, a verdade salvadora. Busque levar a palavra de Deus. Na sequência, ele vai dizer, façam o bem aos que os odeiam. Versículo 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Olha só. Você é uma pessoa que xinga? Você é uma pessoa que fala mal? Você destrói aquele que te amaldiçoa? Não, não faça isso. Jesus está nos ensinando o que nós devemos fazer. Até mesmo aquele que nos persegue, nós devemos abençoar a vida daquela pessoa. Nós devemos abençoar. Nós devemos desejar o bem. Enquanto aquele nos deseja o mal, nós desejamos o bem. Nós queremos o bem daquela pessoa, mesmo ela sendo o nosso inimigo. Você faz o bem, você deseja o bem. Isso é ser cristão. Isso é seguir a Cristo. Seguindo, versículo 28 ainda. Você ora pelos seus inimigos. Orem pelos que maltratam vocês. Orem por aqueles que maltratam vocês. Coloca o nome do seu inimigo na sua lista de pedidos de oração. Coloque eles na sua lista de pedidos de oração. É impressionante, irmãos, que este texto, a partir daqui, ele começa a mostrar alguns, podemos dizer, uns absurdos para a nossa sociedade. Porque ninguém faria isso que Jesus está falando agora na sequência. Esse de fazer o bem, orar, de até falar bem, de desejar o bem, a gente até pode arriscar a fazer. Mas o que ele vai dizer na sequência é como se ele levasse ao absurdo. Mas é isso que nós devemos também fazer.
É porque a gente tem que ser misericordioso, assim como Deus foi misericordioso para conosco. Então, na sequência, ele vai dizer no versículo 30 em diante: dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Você ajuda quem te pede? Você ajuda? Você é uma pessoa que tem um coração tão misericordioso que ajuda todo aquele que te pede? Ou você só ajuda aquele que te vai dar alguma coisa depois? Você ajuda a todos? Você tem um amor incondicional até mesmo pelos seus inimigos? Veja, Jesus está nos ensinando a dar a todo aquele que nos pede. Sequência: e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Olha só, se alguém roubar aquilo que é seu, se alguém levar aquilo, pegar emprestado e não devolver, não exija. Gente, isso aqui parece que a gente, quando a gente para pensar no que Jesus está falando para a gente fazer, para demonstrar amor, parece loucura. Mas é a diferença do Evangelho, é a diferença da vida cristã. É a diferença daquilo que o cristão faz ao amar até mesmo os seus inimigos. Versículo 31. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Opa, eu acho que eu pulei um aqui, se eu não me engano. Aqui. E o que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Isso aqui é interessante, que naquele tempo, meus irmãos, as pessoas utilizavam roupas, e geralmente elas utilizavam uma roupa por cima e uma roupa por baixo, né? E a pessoa levou a capa, leva a roupa de baixo também, ou seja, a pessoa ficava quase nua na rua. E isso é um absurdo, mas é o absurdo do amor, o evangelho que nós temos no nosso coração. O amor que Jesus nos chama a ter pelo nosso inimigo é muito grande. É muito grande. É uma misericórdia muito grande. Meus irmãos, temos vivido esse amor. Você tem vivido esse amor, até mesmo pelos seus inimigos. No versículo 31, parece que Jesus terminou os exemplos, e aí ele parte para o geralzão. E ele vai dizer assim, né? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Pronto. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então você vai fazer ao seu inimigo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Você gostaria de ser xingado? Você gostaria de ser maltratado? Isso, você não gostaria, né? Então não vai fazer isso com o seu inimigo também. Olha o amor de Cristo. Esse é o amor que nós precisamos compreender e viver, meus irmãos. A palavra amor aqui, logo no início, no versículo 27, é o termo ágape, que explica muito daquilo que nós estamos falando aqui. É o amor incondicional. É um amor que não importa as circunstâncias, não importa a pessoa, não importa quem seja, nós devemos expressar misericórdia. Assim, irmãos, como Jesus descreve aqui, nós devemos fazer o bem, nós devemos desejar o bem, nós devemos orar. Nós devemos, meus irmãos, fazer tudo o que nós precisamos para demonstrar o amor, até mesmo pelos nossos inimigos. Não revidar, ser generoso até mesmo com quem nos rouba. Dar, sem esperar receber nada em troca, a todo que nos pede. E, meus irmãos, fazer o bem, como nós gostaríamos de receber o bem. E você fala, Samuel, isso é muita loucura, ninguém no mundo fez isso. Ninguém no mundo amou tanto assim os seus inimigos. O seu Salvador amou. O seu Salvador amou. Ele amou você. Ele amou você dessa forma. Ele amou quando o mundo inteiro não amava. É o Deus Todo-Poderoso, o único grandiosamente misericordioso para nos salvar. É o único, e Ele fez. Jesus, meus irmãos, enquanto a sua vida aqui na terra, na sua caminhada, Ele fez tudo isso que Ele está dizendo. Ele fez o bem àqueles que não mereciam, aqueles que eram seus inimigos declarados. Ele andou com os inimigos. Lembra a história de Zaqueu? Lembra a história de Nicodemos? Homens que eram contra ele, mas
se achegaram até ele e ele os recebeu. Ele andou até mesmo com aquele que seria o filho da perdição, aquele que o negaria, aquele que o trairia. Ele andou até com esse. E a ele ensinou a palavra, a ele fez o bem. Ele até ia partir o pão com ele. Irmãos, Jesus até ceiava com seus inimigos. Jesus era aquele que fazia o bem. E na cruz, até mesmo na caminhada da cruz, ele ora pelos seus inimigos, aqueles que o xingavam, aqueles que os blasfemavam. Imagine, meus irmãos, Jesus estava crucificado, nosso Senhor crucificado por cada um de nós, e ele olha para aquelas pessoas que estão diante dele, xingando, cuspindo no chão, praguejando contra ele. Ele diz: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele orou pelos seus inimigos. Jesus, ele orou para que Deus tivesse misericórdia. Jesus, ele orou para que Deus tivesse misericórdia de mim e de você. Lá em João 17, ele orou pela gente, meus irmãos. Ele orou por você. Ele falou: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele orou por nós. Nós que muitas vezes o traímos, que pecamos contra ele, que muitas vezes o abandonamos e o trocamos pelo mundo, ele orou por nós. Meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu sem falar mal dos seus inimigos. Como ovelha muda, ele foi levado. E ele não falou mal. Ele não praguejou. Ele não xingou, mas ele orou. Ele desejou o bem. Irmãos, quem somos nós, meus irmãos, para dizer que nós não temos capacidade, sendo que nós estamos sendo moldados à imagem deste Senhor, sendo que nós temos este Senhor a nos ensinar? Será, meus irmãos, que nós temos tido coragem de dizer isso para Ele em nossas orações? Senhor, eu não tenho força para amar os meus inimigos, então eu não vou amar. Será que nós temos coragem de falar isso para Ele? Porque certamente Ele vai dizer: eu te dou força, então ame. O nosso Senhor é quem nos capacita, Ele nos dá poder. O nosso Senhor foi o exemplo máximo daquele que se sacrificou, daquele que amou os seus inimigos. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 11, nós temos a mensagem verdadeira do sacrifício de Jesus. Olhem lá comigo, meus irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Ele diz assim, o apóstolo Paulo aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo pensamento de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o exemplo de Cristo é para nós vivermos. Se Paulo fala: tenham em si o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar de Cristo, é porque nós podemos. O Espírito Santo de Deus está em nós e nos dá poder para sermos fiéis e semelhantes a Cristo. Nós devemos amar os nossos inimigos com amor incondicional, que Cristo também amou, que o nosso Salvador amou e se entregou por nós. Você tem feito isso? Você tem amado os seus inimigos? Você tem amado aquela pessoa que é meio complicada na escola? Aquela pessoa que é meio complicada na faculdade? Aquela pessoa que fala mal de você? Aquela pessoa que te odeia e já falou para outras pessoas que ela odeia você? Será que você tem amado aquela pessoa que no trabalho tem feito de tudo para passar a perna em você?
Será que você tem amado até mesmo aqueles que muitas vezes no governo ou fora de governo falam coisas que muitas vezes agridem você? Será que você tem amado? Será que você tem amado aqueles que estão fora no mundo e quando você passa na rua de carro, estão fazendo coisa errada? Será que você tem amado até essas pessoas? Será que você tem estendido a mão do Evangelho para essas pessoas? Será que você tem expressado o amor de Cristo para essas pessoas? Veja, meus irmãos, veja, você vai ser, muitas vezes, a única Bíblia, o único Evangelho que aquela pessoa vai poder ver. Será que você tem sido misericordioso ou amando os seus inimigos como Jesus exige que você ame? Jesus, então, meus irmãos, Ele nos fala e nos passa diversos ensinos de como verdadeiramente podemos amar os nossos inimigos. E depois Ele vai falar o porquê. Por que devemos amar os nossos inimigos dessa forma? Por que devemos viver mesmo amando os nossos inimigos? Ele diz no versículo 32 a 36. A primeira coisa, meus irmãos, que Ele vai nos mostrar é que nós devemos amar os nossos inimigos porque vocês são diferentes deles. Porque vocês são diferentes do mundo. Porque vocês são evangélicos. Porque vocês são cristãos. Vocês devem amar os seus inimigos porque vocês não são mais ímpios, mas porque vocês são justos. É isso que ele vai dizer no versículo 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. É fácil amar quem nos ama. Difícil é amar quem não nos ama. É fácil fazer o bem para quem faz o bem para nós. Difícil é fazer o bem para aqueles que não fazem o bem. Porque até mesmo os ímpios, os pecadores, fazem o bem para quem faz o bem para eles. Versículo 33. Se fizerem o bem ao que lhes faz o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Você faz o bem somente esperando algo em troca? É isso? Você faz o bem sempre pensando em receber alguma coisa? Você se esforça por alguém querendo receber um elogio? Você se esforça para fazer o bem para alguém querendo receber um bater de palmas? Você se esforça para fazer o bem para alguém querendo receber dela algum trocado? Ou você se esforça em fazer o bem para alguém, ou amar alguém, ou amar até mesmo os seus inimigos, esperando nada em troca? Irmãos, nós somos orgulhosos, nós somos pessoas ensimesmadas por causa do pecado que ainda está em nós. Mas nós devemos abandonar o pecado e buscar a misericórdia de Deus. Buscar sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. E amar até mesmo aqueles que nos odeiam, até aqueles que não nos fazem bem, até aqueles que não nos vai dar nada em troca. Jesus nos chama a fazer isso porque nós não somos mais deste mundo. No Salmo 1 nós vemos isso. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não é como o mundo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se você é justo, você não anda como o mundo, você não segue os conselhos do mundo, você não ouve o que o mundo ouve, você não vive como o mundo vive, você não segue as ideias desse mundo, mas você segue as ideias da palavra de Deus. E aquilo que Cristo ensina hoje é: amem os seus inimigos. Lá em João 17, como eu falei, o nosso Senhor disse: vocês não são deste mundo, rogo por estes, porque eles não são deste mundo. Nós não somos deste mundo, meus irmãos, e não devemos parecer com ele. Na sequência, irmãos, nós vemos que um segundo motivo, ou um segundo porquê devemos amar os nossos inimigos, é porque Deus tem coisa melhor para nós quando amamos essas pessoas. Deus tem coisa melhor para nós, meus irmãos. Isso nós vemos do versículo 35.
Vocês, porém, ou seja, diferente desse povo que ama, querendo receber alguma coisa em troca, ama porque fazem o bem a eles, ama porque terão recompensa, diferente deles, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e empreste, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. A primeira coisa que nós vemos que o nosso Deus nos dá e nós recebemos quando de fato vivemos o Evangelho ou amamos os nossos inimigos é galardão no céu, é recompensa celestial, é um contra-cheque celestial. Nós recebemos de Deus este galardão maravilhoso, coisa que nós não recebemos nessa vida, mas somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em Apocalipse 22:12, Jesus dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele nos dá bênçãos quando nós amamos os nossos inimigos. Ele nos recompensa quando nós de fato amamos de forma incondicional. Em Tiago 1:22, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam está guardada para nós. A coroa da vida, meus irmãos, está guardada em Deus, quando nós de fato vivemos como Ele nos chama a viver e amamos aqueles que Ele nos chama a amar. Recebemos de Deus bênção celestial, galardão no céu. Uma segunda coisa é que nós seremos chamados filhos de Deus, filhos do Senhor, filhos do Deus Todo-Poderoso. Isso nós vemos na sequência. E serão filhos do Altíssimo, tal pai, tal filhos. Assim como o Pai, como ele vai dizer na sequência, pois Ele é bom até para os ingratos e maus. Irmãos, assim como Deus é bom, nós refletiremos a glória dEle, nós seremos como Ele, nós seremos chamados filhos de Deus. Em Romanos 8:16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que nos capacita a viver o Evangelho, a viver a verdade de Deus, Ele testemunha que somos filhos de Deus quando o possuímos e quando vivemos de acordo com Ele. Nós sabemos que somos filhos dele. Hebreus 12:7-8, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Algumas coisas, irmãos, nós devemos entender que é a mão de Deus algumas vezes apertando-nos. É algumas vezes disciplina de Deus. Mas porque somos filhos dele, nós devemos perseverar e suportar as dores, obedecendo como o Evangelho nos ensina, amando até mesmo aqueles que nos fazem o mal, amando até mesmo aqueles que nos apertam, a fim de nos destruir. Em 1 João 3:10, diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Irmãos, o amor, esse amor incondicional, é uma marca dos filhos de Deus. Você ama o seu inimigo? Você é filho de Deus? Essas duas coisas têm que andar juntas. Se você é filho de Deus, você ama os seus inimigos, porque você reflete a glória do Deus Todo-Poderoso, que te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Assim, irmãos, Deus nos garante bênçãos, Deus nos garante promessas, Deus nos garante glória quando nós amamos até mesmo nossos inimigos, quando nós temos misericórdia. E por fim, meus irmãos, o último motivo que ele nos traz aqui é porque nós devemos ser como Deus é. Nós devemos ser como o nosso Senhor é. Versículo 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo nós estamos sendo moldados à imagem do Filho. Irmãos, se você e eu somos de fato cristãos,
Se eu e você estamos caminhando a vida cristã, somos cada vez mais parecidos com Deus, essa é uma marca que deve ser manifesta na nossa vida. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Em Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendam de mim, aprendam de mim. Jesus nos chama a aprender dele, a conhecer a verdade com ele e a viver com ele, a andar como ele andou, a ser misericordioso como ele foi, a amar como ele amou. Você tem amado como Cristo amou? Você tem vivido como Cristo viveu? Veja, irmãos, você quer ser parecido com Deus? Você quer ser parecido com Cristo? Tenha misericórdia, não somente por aqueles que fazem o bem a você, mas até mesmo por aqueles que fazem o mal a você, para aqueles que desejam o mal a você, para aqueles que te odeiam, para aqueles que não gostam de você. Ame até mesmo essas pessoas, faça o bem a essas pessoas, orem por essas pessoas, levem o evangelho para essas pessoas. É difícil, meus irmãos, porque o pecado ainda está em nós, mas em Cristo, se você e eu estamos em Cristo, essa é uma realidade que nós devemos praticar e viver. Você tem amado os seus inimigos? Você tem se mostrado de fato evangélico? Essa é uma das grandes marcas de Cristo nessa terra. Essa é uma das grandes marcas do próprio Deus no mundo. Amar aqueles que eram seus inimigos, enquanto eles ainda eram seus inimigos. E não somente amar, mas entregar a sua própria vida por eles, para que eles fossem salvos. E esses somos nós. E esses somos nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a amarmos os nossos inimigos. Que Ele nos dê força, que Ele nos dê poder através do Espírito dEle, que Ele nos transforme todos os dias, para que nós saibamos manifestar isso uns aos outros e neste mundo, para que a glória de Deus seja manifesta e todas as pessoas, até mesmo aqueles que não creem em Deus, reconheçam quem é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não amamos os nossos inimigos. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, quando o ódio tomou conta do nosso coração ao invés da misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, quando o sofrimento nos fez nos afastar de Ti e nos fez tomar o rumo, ó Deus, do mundo ao invés do rumo da Tua palavra. Pai, perdoa-nos, Senhor, quando nós mesmos, ó Senhor, tendo o Teu Santo Espírito em nós, muitas vezes deixamos de cumprir essa verdade. Ó Deus, transforma a nossa vida. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos faça de fato amar os nossos inimigos, para que sejamos de fato discípulos de Cristo. Ó Pai, e aqueles, ó Senhor, que porventura estejam aqui, Senhor, que, ó Deus, não estão amando os seus inimigos e descobriram por causa disso, Senhor, que não estão vivendo o evangelho que o Senhor o deu. Muitas vezes, Senhor, estão se afastados do Senhor. Que possam voltar, ó Deus. Que possam mudar os seus caminhos, converter o seu coração e buscar no Senhor a salvação. E de fato, Senhor, imitar o Senhor como o Senhor deve ser imitado, amando até mesmo os seus inimigos. Nos ajuda, Senhor, a descansar na Tua palavra e saber, ó Pai, que recebemos bênçãos do Senhor, ó Pai, ao amar os nossos inimigos. Ó Deus, como é glorioso poder ser chamado filho do Senhor, ó Deus. Filhos de Deus, porque é por alguma coisa que nós fazemos. E receber de Ti, Senhor, a recompensa celestial, pela uma vida e obra segundo a Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor.
a sermos iguais ao Senhor. Não, ó Pai, buscando ter a glória do Senhor, mas buscando, ó Pai, ter a misericórdia do Senhor. Ter um coração que ama de forma incondicional, em todo o tempo e a todo momento. Perdoa-nos, ó Pai. Guia-nos no amor e ensina-nos a amar como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Amando-nos primeiro, ó Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Cuida de nós, Senhor. Abençoa o teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.